Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje venho compartilhar com vocês uma encomenda completa de um bolo grande que serve até 50 pessoas. E vou mostrar todo o passo a passo desde a massa, recheio, montagem e também decoração. Está um vídeo bem completo, espero muito que vocês gostem. Para me ajudar, já deixa aquele mega like, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva para acompanhar todas as novidades e bora conferir o vídeo. Vou começar preparando a massa. Aqui no bowl da batedeira vou acrescentar 9 ovos, 2 xícaras de açúcar refinado e a minha xícara é de 240 ml. Agora é só levar para bater em velocidade alta até que dobre de volume e fique um creme bem branquinho. E chegando nesse ponto já pode desligar a batedeira. E como o bowl ficou bem cheio, não tem a possibilidade de a gente estar continuando misturando a massa no bowl. Então eu vou transferir para um recipiente bem grandão, esse daqui meu tem a capacidade para 10 litros. Aqui eu tenho uma xícara de chocolate em pó 32% e 3 colheres de sopa do cacau black, porque eu gosto que a minha massa fique mais escurinha. Mas se você não tiver, utiliza aí a quantidade total do chocolate em pó de sua preferência. Acrescentei aqui dentro, agora eu vou dar uma breve misturada. Aqui eu tenho 4 xícaras de farinha de trigo, já está peneirada, 1 xícara de água em temperatura ambiente e 100 ml de óleo e vou juntar já ali com a água também. E agora eu vou vir intercalando, colocando um pouquinho da farinha de trigo e um pouquinho dos líquidos e misturando muito bem de baixo para cima até acabar completamente aí todos os ingredientes. E para finalizar, vou acrescentar 2 tampinhas de fermento em pó. Agora é só dar mais uma breve misturada e já está pronto. A forma que eu vou estar utilizando tem 32 cm por 22,10 de altura. Coloquei papel manteiga somente na parte de baixo e vou vir acrescentando toda a massa. O meu forno já está ligado pré-aquecido a 180 graus e como essa massa ela é bem grandona, vai ficar assando em torno de 1 hora a 1h20, depende muito de forno para forno. Faz o teste do palitinho e se ele sair totalmente limpo é porque já está pronto. E vamos para o recheio. Vou preparar um recheio de brigadeiro e como aqui essa quantidade é grande para esse bolo, eu vou ter que dividir ele em 2 vezes. Então para começar aqui eu tenho 2 caixinhas e meia de leite condensado de 395 gramas. Vou acrescentar 5 colheres de sopa de chocolate em pó, aqui eu estou utilizando 32%. E agora é só misturar muito bem para dissolver por completo e feito isso vou acrescentar 2 caixinhas e meia de creme de leite, a caixinha de 200 gramas. Agora é só misturar muito bem para levar para o fogo. E aqui o meu fogo está ligado de médio para baixo e agora é só continuar mexendo muito bem e quando chegar nesse ponto que você passa a espátula e já consegue ver ali ó, o fundo da panela, percebe que o recheio ele volta rapidamente, mas você já consegue ver o fundo. E quando você também joga com a espátula, ele já cria ali os montinhos. Tá num ponto firme para o bolo e também num ponto cremoso. Então já vou desligar o fogo e transferir para um recipiente. Vou colocar o plástico em contato e agora vou preparar a segunda etapa do recheio. E é a mesma coisa, na panela vou acrescentar as 2 caixinhas e meia de leite condensado, as 5 colheres de sopa do chocolate em pó e 2 caixinhas e meia do creme de leite. Eu só não fiz tudo de uma vez na mesma panela, porque essa minha panela não tem a capacidade para tudo isso, porque a gente sabe que o brigadeiro ele sobe ali na panela, então se eu colocar muita quantidade pode correr o risco de transbordar, então eu sei que só cabe essa quantidade, então por isso que eu divido, faço a metade, depois eu faço a metade, mas é a mesma coisa, é só chegar também no ponto de recheio, já posso transferir para o recipiente. Vou colocar o plástico em contato e deixar esfriando totalmente. Para o segundo recheio, vou colocar aqui no bowl da batedeira 1 caixinha e meia de leite condensado, a caixinha de 395 gramas. E vou utilizar o suco de maracujá, estou utilizando o Tang, que na minha opinião é o melhor em sabor. Se você não gosta, não quer utilizar o suco, vocês podem substituir pelo pó de sobremesa da Má Valério no sabor de maracujá, que é maravilhoso. Aqui eu vou estar utilizando 3 pacotinhos de suco e se você for substituir pelo pó da Má Valério, coloque 75 gramas. Vou acrescentar 400 ml de chantilly mega gelado, eu sempre deixo 12 horas na geladeira e antes de utilizar eu coloco ainda no freezer para ele ficar mais geladinho ainda.
Dei uma leve misturada e agora vou levar para bater na batedeira em velocidade média, mais ou menos ali na velocidade 5. Vou deixar batendo bem, ele vai dobrar de volume. E aí você vai perceber que o batedor já tá com mais dificuldade em bater, porque ele já está bem firme, ó. E não precisa ter medo que esse recheio, ele ainda não está totalmente firme. Depois que ele for para a geladeira, ele vai ficar ainda mais consistente. Eu sempre utilizei e nunca tive trabalho nenhum, gente. Fica firme, fica gostoso e rende bastante. Vou vir agora cortando a massa, e essa massa dá para perceber aí que ela não ficou tão alta, ficou com mais ou menos aí de 6 a 7 centímetros, porém para mim está perfeita porque os meus recheios são sempre bem caprichados, então na finalização vai ficar no tamanho que eu gosto. Mas se você quiser uma massa bem alta, eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma outra receita que eu tenho na massa. A forma é maior, porém cabe nessa forma também e ela vai ficar bem alta, vai ficar aí com 10 centímetros tranquilamente. E vamos para a montagem. Eu coloquei o plástico em contato na mesma forma que eu utilizei para assar a massa. Já vim com a primeira camada e vou umedecer muito bem com uma caldinha de leite condensado com água. Coloco mais ou menos 2 dedos de leite condensado e aí só completo a bisnaguinha com a água. Essa bisnaguinha aqui é de 250 ml. Vou umedecer muito bem, gosto sempre de deixar o bolo bem molhadinho. E sempre coloquem o recheio mais leve na parte de cima do bolo. Então a primeira camada vai ser da mousse de maracujá. Vou acrescentar aí toda a quantidade da mousse que fizemos. E agora com o auxílio de uma colher é só vir espalhando bem para deixar bem retinho e o bolo ficar totalmente preenchido. Coloquei a segunda camada de massa, vou novamente umedecer muito bem. E vou vir agora com o recheio de brigadeiro e vou acrescentar também toda a quantidade do recheio. E olhem o brilho desse brigadeiro, gente, ficou muito lindo, né? E além de lindo, claro, muito gostoso, naquele ponto certo que fica aquele brigadeiro bem cremoso. Vou agora vir espalhando muito bem e ficou uma boa quantidade de recheio, vocês viram tanto a mousse, tanto o brigadeiro, para ficar aquela fatia bem bonita, bem generosa mesmo. Finalizei com a última camada de massa, agora é só umedecer e vou levar esse bolo para a geladeira. O ideal é que deixem de um dia para o outro, por ser um bolo grande, mas esse bolo vocês acreditam que eu consegui essa encomenda no mesmo dia? A cliente me pediu, era mais ou menos meio-dia, 1h da tarde, e eu corri para fazer a massa, para fazer os recheios, montei e eu só consegui deixar ele na geladeira por 2h30 mais ou menos, mas deu certo, graças a Deus. Claro que eu sempre gosto de fazer de um dia para o outro, ou no mínimo com 2 dias de antecedência, mas se o cliente aparece em cima da hora e eu tenho a possibilidade de fazer o bolo, eu faço sim. E vamos agora para a decoração, gente, e vejam que bolo lindo, 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 né? Uma boa camada de recheio para uma boa camada de massa. Eu gosto que fique assim, gente, a mesma proporção da massa para o recheio, para ficar aquela fatia bonita, ficar aquele bolo bonito, aquele bolo generoso. E gosto de confeitaria famosa, né, gente? O pessoal dá muito valor aí pelas confeitarias famosas, então a gente também tem que se inspirar e fazer parecido. E esse bolo eu vou fazer com um trabalho de bico, então eu já bati o chantilly, estou passando aí em volta de todo o bolo, vou enquadrar ele e deixar ele bem retinho. Como eu faço para bater e hidratar o chantilly, já tem o vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima nos cards também na descrição. Vou acelerar essa parte aí, mas basicamente eu passei o chantilly em toda a lateral e na parte de cima eu coloquei um pouco a mais do chantilly para ficar mais branquinho. Vou vir com essa espátula de silicone que eu utilizo somente na confeitaria e vou fazer esse efeito de ondas aí na parte de cima para dar um acabamento. E esse bolo, o tema é da Gi, do Lucas Neto, né, que é um desenho aí que a criançada ama. Então a tonalidade é azul e vermelho. Eu já tingi o azul e o vermelho, gosto sempre de tingir os dois de uma vez só e colocar também na manga de confeitar os dois juntos, assim eu vou fazendo um de cada vez. Eu vou fazer essa rosetinha, só que ela é uma rosetinha invertida. A rosetinha tradicional, a gente costuma fazer a pitanguinha e girar ela para cima. Essa rosetinha não, eu faço a pitanguinha e giro ela para baixo. Tô deixando essa parte do vídeo mais lento para vocês verem o passo a passo direitinho, tá vendo? Ó, eu faço a pitanguinha e puxo de baixo para cima. E aí forma essa rosetinha invertida que na minha opinião fica muito lindo. E eu não sei vocês, mas eu gosto bastante de fazer trabalho com bico. É que hoje em dia a gente sabe que está saindo mais os bolos espatulados, né? Tá mais na moda, mas o trabalho com bico eu gosto
bastante também. Eu gosto mais de fazer o bolo redondo. E vocês, gostam mais do redondo ou do retangular? Deixa aqui nos comentários. E eu utilizei o tom vermelho morango da Iceberg e o azul da Mago, tá bom? Coloquei uma boa quantidade a olho até ficar no tom bem parecido com o tom do topper, né? Que eu sempre gosto de deixar tudo bem parecido para ficar aquele bolo bem harmonioso. Eu vou deixar essa parte passando mais rápido, né? Porque eu vou fazer o mesmo trabalho aí das rosetinhas invertidas em toda a lateral do bolo. Só vou diferenciando colocando uma fileira azul e uma fileira no vermelho. Ah, e uma outra coisa que eu esqueci de falar é o bico. Eu estou utilizando o bico 20 da Mago. E agora, para finalizar com o mesmo bico e com a tonalidade de vermelho, eu vou fazer esse acabamento aí na parte de cima. Vou fazendo esse efeito de zigue-zague ou tipo um S, só para finalizar aí e ficar o bolo bem certinho, bem preenchido. Coloquei na minha bombinha um pouquinho de glitter e claro que vou vir borrifando aí em todo o bolo para dar aquele acabamento, aquele charme a mais. Eu coloco na bombinha sem um caninho, giro ela ao contrário, tá bom? E vou borrifando aí em todo o bolo. Aí é só ir girando a bailarina que assim ele vai espalhando por completo. Vou colocar algumas pérolas aqui na parte de cima, já tem um vídeo aqui no canal mostrando como eu faço, vou deixar aqui em cima nos cards e também na descrição. Coloquei o topper eu mesma faço, quando é esse topper simples, já tem o vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui em cima nos cards, também na descrição do vídeo. Quem ainda não conferiu, corre para conferir, pois vale super a pena. Encomenda finalizada e esse bolo ficou pesando 6,350 kg, porque teve o recheio de mousse. Se fosse o recheio que fosse somente brigadeiro, por exemplo, beijinho e brigadeiro, esse bolo ia ficar muito mais pesado. Eu amei o resultado, quero saber de você também. Você gostou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Me ajude deixando aquele mega like, se inscreva aqui no canal se você for novo ou nova. E não esqueça de me seguir lá no Instagram e curtir a página do Facebook que vai estar passando aqui em cima no vídeo e também vai estar na descrição. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até o final. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!